Hoje nós vamos falar sobre uma grande injustiça da Idade Média, o fim da Ordem dos Cavaleiros Templários e a morte bizarra de Jacques de Molay, que foi o último grão-mestre templário. E essa morte foi bizarra porque nas suas últimas palavras, Jacques de Molay lançou uma maldição sobre os seus carrascos, o Papa e o Rei da França. E logo depois, os dois morreram. Bora ver tudo isso, mas antes já sabe, espadada templária no like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com a galera. Nossa jornada vai voltar 900 anos no passado, entre os séculos 11 e 13, durante as 9 cruzadas que aconteceram na Terra Santa. As cruzadas medievais foram o auge da cristandade, uma forma de estado medieval que juntava todos os reinos e impérios sob a bandeira da Igreja Católica. Toda a história das cruzadas eu conto nessa playlist aqui, depois confere lá. E os Cavaleiros Templários, além de ficarem muito famosos nessa época, tinham um trabalho essencial: defender os peregrinos que iam para a Terra Santa. Mas não apenas isso, eles eram a elite militar cruzada, defendendo importantes passagens em todo o Oriente Médio, com vários castelos sob o seu domínio. Os Templários eram literalmente os heróis da época. E o importante de você saber nessa história é que um trabalho bem feito e árduo muitas vezes é bem recompensado, às vezes, mas no caso do Templário foi. Então, ao longo dos séculos, os Templários foram ganhando muitos castelos e terras, e muitas dessas propriedades nem mesmo os estados cruzados conseguiam dar conta. Só os Templários, com a sua estrutura sólida e pessoas, conseguiam gerir esses lugares, essas terras. Então, como uma bola de neve, mais trabalho trazia mais recompensa, que trazia mais propriedade, e mais propriedade trazia mais trabalho, e assim por diante, você entendeu. Os caras eram tão feras que eles gastavam a sua grana reconstruindo os castelos que foram destruídos pelos muçulmanos, além de construir novos só para garantir a segurança dos cristãos lá no Oriente Médio. E ainda, os Templários foram os grandes banqueiros da Idade Média. Incrível, né? Toda essa história eu conto nesse vídeo aqui sobre os Templários. Depois você vai lá ver. Assiste aqui, depois você vai lá. Só que mesmo com toda essa fama e riqueza, os Templários nunca esqueceram da sua função original, que era de proteger os peregrinos indefesos, guarnecer as fortificações e ajudar como pudessem. Só que junto com a derrocada das cruzadas, os Templários também foram pro saco. Depois que o Saladino, vídeo dele aqui, detonou com tudo, cada nova cruzada era pior que a outra. Os cristãos foram perdendo aí várias terras no Oriente e os Templários também estavam perdendo terras. Além de ter uma regrinha bem cruel muçulmana que todo templário, ao ser capturado, era executado. Não tinha moleza para os Templários. Mas depois você vai lá ver o vídeo dos Templários para entender o porquê. Como eu sempre digo, não tinha bonzinho na história. As cruzadas acabaram e agora os Templários não eram mais os protetores da Terra Santa. Eles agora administravam as suas terras na Europa, que eram muitas, e eles faziam serviços também de guarda-costas dos grandes nobres. Isso aumentou ainda mais a influência deles na política e agora também tinha o risco deles passarem a dominar até mesmo a Igreja Católica. Pelo menos era isso que uma galera, e principalmente um dos reis mais escrotos da França, pensava: Filipe IV o Belo. Você está desempregado, quer ganhar mais ou simplesmente está a fim de mudar de vida? Já pensou em prestar concurso público? O Estratégia Concursos é o curso que mais aprova em concursos públicos no Brasil. Você encontra material de alta qualidade e aulas com professores especialistas, com larga experiência em provas de concursos. Simplesmente os professores que mais aprovam. O material é completo e tem uma linguagem simples que permite qualquer um entender o conteúdo e acertar as questões das provas. Os concursos públicos oferecem salários iniciais maiores que das empresas comuns, estabilidade e segurança, porque você não é demitido, além de carreiras promissoras. Existem muitas vagas públicas em aberto agora. Não perca essa chance. Estude com a Estratégia Concursos, o curso que mais aprova e alavanque a sua carreira. Voltando para o vídeo, os governantes da Idade Média viam esse crescimento dos Templários como uma ameaça, tanto política quanto militar. Uma galera que era treinada no combate e agora não tinha mais o que fazer. Assim, o pessoal ficou com medo que os Templários atacassem os reinos europeus, da mesma forma que os teutônicos fizeram. Vídeo dos teutônicos aqui para você ver depois. Então, com muitas propriedades em quase todos os reinos e um grande tesouro, os Templários começaram a ser acusados de extorquir as pessoas, de cometer corrupção e obter um lucro exagerado nos seus negócios. Lembrando que nessa época o lucro era praticamente proibido
pela igreja. Você podia lucrar? Podia, mas tem que ser pouquinho. O lucro exorbitante, ou seja, um lucro aí normal, era proibido. Então os templários passam agora de heróis que protegiam os indefesos para vilões que exploram o povo e lucram exageradamente, cedendo ao orgulho e à avareza. Os críticos, ainda da época, diziam que os templários viviam uma vida muito confortável e estavam desperdiçando dinheiro que poderia ser gasto para fazer uma nova cruzada e reconquistar a Terra Santa. Para piorar, os templários começaram a arrumar uma treta com outra ordem de cavalaria, os hospitalários, que eram os queridinhos da época. Vídeo dos hospitalários aqui, você entender depois. No final do século XIII, a galera começou a ver as ordens como muito independentes, fora do controle da igreja e muito perigosas dessa forma. Assim, surge a ideia de juntar todas elas numa só, dando mais controle para a igreja católica. Aí imagina qual que ia ser a ordem principal que ia assumir todas as outras, hein? Claro, os queridinhos, os hospitalários. Mano, pensa nos templários que foram de heróis para vilões e agora iam perder tudo o que eles conquistaram, até mesmo o seu nome, a sua ordem e a sua história. Só que para continuar toda essa jornada, eu tenho que te apresentar um cara, provavelmente o templário mais famoso de todos, o cara que fez uma maldição que deu certo. Só que infelizmente ele deu o azar de ser o último grão-mestre templário, o Jacques de Molay. Jacques de Molay nasceu provavelmente em 1243 na cidade de Molay, na França, que fica na região da Borgonha. Hoje não é mais na Borgonha, mas na época era. Ele também pode ser chamado Tiago de Molay e em latim seu nome era Jacobus Burgundus. Os historiadores sabem muito pouco sobre a sua infância. Ele aparece pela primeira vez nos registros em 1265, quando com 21 anos ele entra na ordem dos Cavaleiros Templários. O Jacques era filho da nobreza francesa. E uma coisa muito comum entre os nobres ali, com os filhos que não eram primogênitos, era colocar essa galera para servir nas ordens de cavalaria, principalmente dentro dos templários, que eram os mais famosos da época. Quando um nobre doava o seu filho para a ordem, ele ainda pagava uma pequena fortuna junto. Isso era uma espécie de grande doação para a causa católica no Oriente. Esse foi um dos motivos para os templários serem tão ricos e cheios de membros. A gente sabe que o Jacques de Molay lutou na Síria por bastante tempo, e em 1291 ele estava em Chipre, quando lá virou a nova sede dos Templários e a última sede ali no Oriente Médio. Ele cresceu na carreira e em 1292, quando o grão-mestre Teobaldo Galdino morreu, ele se tornou o novo grão-mestre, só que infelizmente ele foi o último dos Templários. De Molay não perdeu tempo. A sua principal tarefa era de reconquistar o prestígio dos Templários, além de rebater a principal crítica contra eles na época, que era o dinheiro desperdiçado. De Molay parte então para uma campanha em 1295 pela Europa, indo para Roma, França e Inglaterra, pediu o apoio da galera para os Templários e exortar aí fazer uma nova formação de uma campanha para a Terra Santa. Só que todo esse esforço não dá muito resultado, a galera não acreditou muito ali nos Templários e a galera teve a brilhante ideia, junto com os Templários, de se juntar aos mongóis, mano, os mongóis, para tentar bater de frente com os califados aiúbidas e reconquistar assim alguma coisa ali na Terra Santa. A parada não deu muito certo, não deu resultado, mas olha como os templários são feras. Em 1302, o conde de Jaffa e Ascalon, Gui de Ibelin e toda a sua família foram raptados pelos muçulmanos. Sim, cara, esses aí são os parentes desse cara aqui do filme Cruzadas. Os templários pagaram 40 mil bizâncios pelo seu resgate. Pô, eles estavam tentando mostrar que eram heróis, salvando a galera, mas tem um problema, um grande problema, um pequeno problema. Filipe IV da França, o Belo, que eu ainda faço um vídeo dele aqui no canal. O cara era tão prepotente e arrogante que ele queria tirar o Papa de Roma e colocar o Papa na França, porque para ele a França era picuda e nada mais importava. Assim, em 1303, Filipe cerca a residência do Papa, lá em Roma, diz que ele é quem manda na porra toda agora, e esse é o início do grande cisma do Ocidente, que em 1309 muda o Papa para Avignon, na França, fazendo ter uma treta gigantesca com dois papas. E isso é só para você ver uma das coisas porque que o Filipe era um cuzão. Pior, o cara devia para os templários. Sim, os templários ofereciam um serviço de cuidar do tesouro real, mas também emprestavam para as coroas, e as coroas dos reinos, não essa coroa aqui.
e o Felipe não estava conseguindo pagar. Você já sabe onde tudo isso vai dar. Felipe agora praticamente controla a Igreja Católica e vê a oportunidade dessa crise das ordens e fala o seguinte pro Papa Clemente V. Papinha, cola aqui, pega a minha visão. Os templários são os filhinhos de mamãe, certo? Certo. A galera quer juntar todo mundo, certo? Certo. Então bora fazer assim. Você junta todo mundo, acaba com os templários e eu quito a minha dívida com a igreja, organizando agora uma nova cruzada pra gente ir lá e chutar a bunda dos muçulmanos de novo. Você fica feliz, eu fico feliz, todo mundo fica feliz, menos os templários. Aí, falando assim, de uma forma tão carismática e nada persuasiva, o Papa aceita as suas condições. Em 1306, o Papa começa a movimentação para unificar todas as ordens de cavalaria sob a tutela dos hospitalários. Ao mesmo tempo, o Felipe convoca uma reunião na França para discutir uma nova cruzada, só que tudo é uma armadilha para trazer Demolay e os Templários para a França, a fim de acabar com eles. Só para você ter mais uma noção de como Felipe IV era um cuzão, ainda em 1306, fudido de grana, ele, assim como outros ali na Europa, vídeo aqui explicando isso, manda prender 100 mil judeus na França, homens, mulheres e crianças, só para confiscar os seus bens para a coroa francesa. E ele ainda diz: todos os judeus devem sair da minha terra, sem levar nenhuma de suas posses, ou que escolham um novo Deus para si mesmos, e nós seremos agora o povo escolhido. Você já viu como a conversa da cruzada não ia dar em nada. Só que nessa ida de Demolay para a França, ele passa a questionar essas acusações falsas que a galera estava fazendo contra os templários e pediu ao Papa Clemente V que abrisse uma investigação para apurar esses fatos, já que obviamente os templários eram inocentes e eles estavam sendo falsamente acusados. A investigação acabou sendo aberta, mas como o Papa estava em conluio com Filipe IV, ele subverteu o julgamento, fazendo agora ser na verdade uma investigação contra os próprios templários. Pior, que o momento era horrível para eles, porque já estava circulando ali mais acusações mais sérias, como os templários negarem a Cristo, que na sua iniciação eles tinham que cuspir, chutar e urinar a cruz, e até sodomia. Sodomia, procura no Google aí. Jacques agora tem que se explicar nessa investigação. Então em 1307 ele foi questionado sobre essas heresias aí que estavam acontecendo, principalmente sobre essa tal de cerimônia de iniciação aí que mijava na cruz. Eu falo mais disso no vídeo lá dos templários. E quem tá tocando a investigação, na verdade, é o próprio Felipe, lá na França. Então Jacques, sem saber desse conluio com o Papa, fala: caralho, o Felipe tá me ferrando aqui, vou lá pedir clemência pro Papa. E ele falava: papinha, pelo amor de Deus, ajuda aí me a rebater essas falsas acusações que o rei francês tá fazendo. Só que o Papa não fez nada. Aí, cuzão como ele é, cagão, ele ainda esperou o rei francês tomar a iniciativa. E em 13 de outubro de 1307, uma sexta-feira 13, Filipe IV ordena que todos os templários que estão na França sejam presos, incluindo, claro, Jacques de Molay, para que todos sejam interrogados. A gente sabe que ele queria, na verdade, o tesouro dos templários, assim como ele fez com os judeus. Em 24 de outubro de 1307, sobre grande tortura, de Molay confessa que algumas das acusações feitas à ordem templária eram verdade, mas ele rejeitou a acusação de sodomia. Ele ainda foi obrigado a escrever para os outros templários na França, dizendo para eles também confessarem. Só que logo depois ele e os principais delegados templários se arrependeram de ter feito isso, por ter cedido à tortura, e logo retrataram as suas declarações, dizendo que na verdade eles eram inocentes, eles tinham sido obrigados a dizer tudo aquilo por tortura. Um mês depois, pressionado por Filipe, que estava putaço, o Papa Clemente V emite a bula papal Pastoralis Praeminentia, determinando que todos os monarcas cristãos prendam os membros da ordem templária e confisquem os seus bens. Agora era geral, os templários estavam na merda, a Europa inteira estava prendendo eles. Só que o Papa Clemente não era o único cuzão dessa história no clero. Muita galera que estava lá dentro do clero tinha muitos ciúmes dos privilégios que os templários tinham conquistado, com suor, cara. Eles não conquistaram à toa, conquistaram ralando, brigando, defendendo a galera lá na Terra Santa. Então essa galera invejosinha também queria o fim dos templários. Em 1307, o Papa emite mais uma bula, a Faciens Misericordiam, criando comissões papais encarregadas de investigar
investigar as ações dos Templários. E nesse documento ele marca que em 1310 vai ter um novo concílio para determinar o destino dos Templários e o problema na Terra Santa. O documento fazia uma distinção importante, lembra? Era Misericórdia o nome do papel, de que o destino dos Templários cabia apenas ao papado e a mais ninguém. Mas a gente vai ver que não foi nada disso. Em novembro de 1309 e março de 1310, o Demolay apelou por um julgamento pessoal que fosse feito apenas pelo Papa e não pelo rei. Ele queria se sacrificar para salvar os outros irmãos da ordem. Apenas ele iria levar toda a culpa, ser o culpado, mas o Papa não quis nem saber. Chega a 1310 e depois de anos de tortura e julgamentos, muitos templários são absolvidos, mas 54 irmãos da ordem, que eram do alto escalão, são condenados e sentenciados à fogueira em Paris. Ainda sob grande pressão de Filipe, em 1312, durante o Concílio de Viena, que é aquele concílio lá que ia decidir a parada, só que foi atrasando com o tempo, o Papa emite as bulas papais Vox in Excelso e Ad Providam, que diz que agora extinguem de vez a Ordem dos Templários e transfere todos os seus bens para a Ordem dos Hospitalários. Finalmente, o Filipinho, filha da puta, conseguiu o que queria. Grande parte desses bens é distribuída aos nobres de toda a Europa, principalmente a galera de Castela, que depois virou a Espanha. Mas uma boa parte ficou para o rei francês, Felipe IV, em nome de fazer uma nova cruzada, só que ela nunca aconteceu. Olha o golpe aí. Finalmente, em 18 de março de 1314, uma comissão de 3 cardeais condenou Jacques de Molay e outros líderes templários à prisão perpétua, só que eles estavam em praça pública. Foi um showzinho arquitetado ali por Filipe IV. Só que ao ouvir essa sentença, o de Molay ficou puto e aproveitou que estava ali na galera e gritou para todo mundo que na verdade eles eram inocentes. E os templários foram injustamente condenados e foram torturados a confessar. Vendo que a batata tinha assado e o povo estava ouvindo agora essas alegações, imediatamente o rei Filipe resolveu assar, literalmente, a batata do de Molay. Ele ordenou que trocasse a pena. Agora não era mais prisão perpétua, agora era fogueira. Lembra que era só o Papa que ia fazer a parada? Não, cara, o Filipe entrou no meio e falou assim: quem vai decidir a pena sou eu, vai pra fogueira. Naquele mesmo dia, à tarde, Jacques de Molay, o último grão-mestre templário, e Geoffroy de Charnay, o preceptor templário na Normandia, foram queimados vivos. Mas enquanto ardia nas chamas, Jacques de Molay disse as suas últimas palavras: Deus sabe quem está em erro e quem pecou. Em breve se abaterão infortúnios sobre os que erradamente nos condenaram. Deus vingará nossa morte. Alguns historiadores ainda dizem que de Molay foi um pouco mais específico e disse: todos vocês serão amaldiçoados até a 13ª geração. Só que o mais incrível disso tudo é que apenas 42 dias depois, o Papa Clemente V morreu de problemas intestinais e 6 meses depois, o rei Filipe IV morreu de um derrame cerebral. Cara, a maldição funcionou de verdade e para alguns, Deus realmente vingou a injustiça da sua morte. Até hoje, não existe nenhuma evidência física das acusações, registros, estátuas, ídolos, nada que comprovasse a heresia. Tanto que em 2001, um novo documento foi descoberto chamado Pergaminho de Chinon, onde o Papa Clemente V, em 17 de agosto de 1308, absolve todos os templários das suas acusações de heresia. E eu disse todos, mas esse documento ficou séculos perdido, uma das grandes ocultações da história, e eu duvido você acertar a mando de quem isso foi ocultado. Comenta aqui embaixo. E agora você vai clicar nesse vídeo aqui e saber tudo sobre a fundação dos Templários. Quem foi Hugo de Payens, o primeiro grão-mestre da Ordem Templária? Falou!